Amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa Escola Bíblica Dominical Sinai, transmitido aqui pelo canal do YouTube, assim como também realizado presencialmente no Templo da Igreja Batista Sinai. Sejam todos bem-vindos, estamos mais uma vez reunidos aqui pela graça de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 3, os versos de 1 a 14. Eu quero convidar você, antes de mais nada, para a oração. Sejam todos bem-vindos, de onde quer que você esteja, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Pai poderoso, Deus eterno, bendito, seja exaltado o teu nome para sempre. Nesta hora, Senhor, nos reunimos aqui e transmitimos esta aula da Escola Bíblica Dominical, com a certeza de que o Senhor tem edificado nossas vidas através de Tua Palavra. Pai, ensina-nos a perceber as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, o capítulo 3, a lição de número 3 da carta de Paulo aos Gálatas, tem um direcionamento que está intitulado na lição de hoje, o fascínio pelo erro. Nós vamos estudar no capítulo 3, especialmente uma defesa que Paulo faz do cristianismo que está voltado para a fé em Cristo Jesus, tendo em vista sua apologia ao tratamento que os judeus estavam dando a práticas que reproduziam a obediência à lei como pré-requisito para a salvação e não a fé em Cristo Jesus. Tá certo? Como esse é o tema que nós já temos debatido, a grande defesa que Paulo faz na carta de Paulo aos Gálatas é exatamente essa, de defender a justificação pela fé. Essa abordagem ela aparece no texto de Romanos, mas aqui especialmente com a comunidade que foi advertida a passar de um evangelho para outro evangelho. Então eu quero convidar você para a leitura do texto, capítulo 3, os versos de 1 a 14, que assim estão divididos do verso 1 até o verso de número 5. Paulo apela para a experiência dos Gálatas e do verso 6 até o verso 14, ele vai fazer um recorte sobre a experiência de Abraão. Então, podemos situar a nossa aula de hoje em dois grandes blocos. O primeiro, em que Paulo vai, para fortalecer o seu argumento e para defender o cristianismo que é baseado na fé em Cristo Jesus, ele vai fortalecer o argumento evocando a experiência dos Gálatas. E em um segundo momento, ele vai fomentar aquilo que as Escrituras declaram e fazendo um resgate sobre a história e o testemunho de Abraão. Caminhe conosco nesta manhã, abra a sua Bíblia, capítulo de número 3, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 3: Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí, a partir do verso 6 ao 14, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos irmãos, o texto que é o versículo-chave, que é o texto áureo para esta lição, é esse verso de número 11, que diz: é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, o justo viverá pela fé. O grande problema, já anunciado anteriormente nas aulas que foram compartilhadas, tanto por mim como pela professora Soraya, nesse encontro da escola bíblica, e de momentos anteriores no estudo das Escrituras e nas pregações a respeito do livro de Gálatas, é que os crentes que compunham a igreja dessa região da Galácia, eles em um primeiro momento tinham aceitado a fé em Cristo Jesus e tinham se convertido ao cristianismo. Mas logo em sequência, com ensinos de falsos mestres, eles são tomados ou enganados ou são levados a viver uma prática e um desvio ou uma desconfiguração do evangelho, na qual eles precisam incluir práticas de obediência às leis da antiga aliança. Assim sendo, o evangelho passa a ser o evangelho de Cristo Jesus, mas também ele exige práticas cerimoniais da lei. Dessa forma, há um acréscimo, há um desvio, há uma desvirtuação. Paulo vem combatendo isso e declarando isso desde o primeiro capítulo, e agora no capítulo 3, para o convencimento dos Gálatas, ele vai fazer esses dois recortes que eu mencionei no início. O primeiro é evocar as experiências dos Gálatas, e o segundo, o que diz as Escrituras, qual é a referência bíblica que eles haviam recebido como revelação de Deus, que poderia norteá-los de volta ao tema de que o justo viverá pela fé. Se observarmos no capítulo 3, de 1 a 5, nós vamos encontrar aqui 5 perguntas. E elas são perguntas muito interessantes. E essas perguntas trazem à tona o fato de que Paulo está apelando para a experiência dos Gálatas. Vamos olhar aqui brevemente essas 5 perguntas. Verso de número 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui, essa pergunta tem uma direção muito interessante. Essa é a primeira pergunta, são 5. A primeira pergunta foi: quem vos fascinou? Quem foi que seduziu? Quem foi que enganou vocês? Dê uma olhada na sua Bíblia. Na minha aparece quem vos fascinou. Entende? Mas você pode olhar como está escrito aí na sua Bíblia. O sentido aqui de fascínio, nós estamos usando aqui a palavra bascaino, que significa
caluniar, causar mal, falar mal de alguém, e mais ainda, significa encantar ou enfeitiçar. Eu acredito que esse seja o sentimento de Paulo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que encantou vocês com um desvio tão extraordinário? E aí, cujos olhos, veja, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quando você lê essa pergunta, rapidamente dá até a ideia de que os Gálatas, eles contemplaram a crucificação de Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é que eles foram aqueles que abraçaram a fé no Cristo crucificado. Paulo pregou sobre o Cristo crucificado. Quando eles ouviram a mensagem do Evangelho pregada por Paulo, eles ouviram a mensagem a respeito de um Cristo crucificado. E é bom lembrar que os crentes da Galácia, eles têm aí uma relação de também terem participado, vamos dizer, e se espalhado de Jerusalém, ter participado do Pentecostes. Haviam judeus de todas as partes do mundo no dia de Pentecostes. O texto vai falar um pouco sobre isso. Então não é que eles tenham contemplado com os seus próprios olhos a crucificação de Jesus, mas eles de fato haviam se convertido pela fé a Jesus Cristo, que foi pregado como crucificado. Esse é o momento pelo qual nós podemos olhar e ampliar a nossa visão. A segunda pergunta, quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles dentre os crentes que estavam recebendo esta carta podem ter sido aqueles que também estavam em Jerusalém em Pentecostes. Mas o fato é que na conversão, quando receberam o Espírito, eles o receberam pela prática da lei ou eles receberam pela fé? Paulo usa esse segundo argumento. Terceira pergunta: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Eles haviam de fato começado, criam no Cristo crucificado, assim nasceu a fé dos Gálatas. Mas agora eles estão passando ao cumprimento da lei. E isso faz com que Paulo diga: vocês são insensatos e estão passando do que começaram o Espírito para a carne. A terceira pergunta é bem essa: sois assim insensatos, que têm começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vamos à quarta pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Paulo fala daqueles que abandonaram as práticas antigas e abraçaram a fé e foram perseguidos. E em sendo perseguidos, eles foram testados em sua fé. Ora, agora, aquilo pelo qual eles sofreram em nome da fé em Cristo, tudo isso foi em vão? Se na verdade foram em vão, diz o texto. Se na verdade foram em vão tantas coisas que eles sofreram. Se não foi pela fé, tudo isso, diz Paulo, foi em vão. A quinta pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os argumentos que Paulo levanta nesse momento têm a ver com a crucificação de Jesus, a fé na crucificação de Jesus. O segundo argumento: o recebimento do Espírito vem por causa da obediência à lei ou por causa da fé em Cristo Jesus. O terceiro argumento
que é o fato deles estarem migrando da experiência guiada pelo Espírito para a carne, na obediência à lei. O quarto argumento, eles sofreram em vão, terá sofrido os Gálatas em vão quando creram e foram perseguidos. E por fim, os milagres que o Espírito Santo opera, eles acontecem por causa da obediência à lei ou por causa da fé em Cristo Jesus. Ao pensar sobre isso, Paulo nos convida a olhar nos nossos dias para os desvios que são crescentes, quando cada pessoa expõe a sua fé e submete a sua fé a algo mais, como se pudéssemos acrescentar à necessidade de salvação a fé e as obras. Com certeza, a grande mensagem que Paulo traz ao nosso coração é de que o justo viverá pela fé. Não são as obras da lei que justificam o justo, mas a obediência a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O sacrifício eterno, o sacrifício soberano, o sacrifício de Cristo que exige única e exclusivamente a compreensão, a crença, a fé em Jesus como Salvador. Nos nossos dias também somos desafiados ou muitas vezes interpelados ou seduzidos para compreender que de alguma forma é preciso algo mais para a salvação que não apenas a fé em Jesus. Querido irmão, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Paulo vem tentando argumentar com os crentes, com os Gálatas, e essa experiência, ela trouxe tamanha advertência ao coração dos Gálatas. Em um segundo momento, pois, Paulo vai fazer agora uma apresentação do que está nas Escrituras. Então, não apenas ele apela para a experiência dos crentes da Galácia, mas também ele vai tomar Abraão, aquele que é nascido nesse ambiente, onde vai se manifestar mais tarde a lei, mas ele diz que Abraão não foi justificado pela lei, foi justificado por sua fé. Então, diz o texto, é o caso de Abraão, a partir do verso 6, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são os da lei que são filhos de Abraão. É importante você olhar aí de que maneira esse texto apresenta tão poderosa essa mensagem. Veja bem, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Veja, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Paulo diz, não são os da lei, são os da fé. Todos os que são da fé em Cristo, eles se tornaram filhos de Abraão. Assim como Abraão foi justificado pela fé e se tornou o pai da fé, todos aqueles que creem em Jesus e vivem pela fé, estes são considerados filhos de Abraão. Em ti, Abraão, são abençoadas todas as famílias, todos os filhos de Abraão, todos aqueles que, como Abraão, também foram justificados por sua fé e não pelas obras da lei. É grande a tentação nos nossos dias de guardar o sábado, de guardar algum mandamento, mas a palavra de Deus diz que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
Paulo está dizendo que, assim como Deuteronômio menciona essa maldição, todo aquele que vive debaixo da lei está debaixo da seguinte maldição: ele não pode descumprir nenhum dos mandamentos. Qualquer dos mandamentos que ele desobedecer, ele é maldito. Paulo vai dizer que é evidente no verso 11 que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo ele vai viver da fé. É interessante que há duas figuras tão interessantes para serem lembradas aqui. A primeira é de uma corrente, que é formada por muitos elos. Quando você tem uma corrente e você quebra um elo, você desliga toda a corrente. Assim é a lei. Você pode cumprir todos os mandamentos, mas se descumprir um, você está em desobediência, em descumprimento a toda a lei. O segundo elemento é o que Hebreus chamou de a sombra. Todas as coisas no passado, elas representam sombra daquilo que viria. Então, esse entendimento mostra que nós tínhamos a lei como algo que apontava para Cristo. E então o sacrifício de Cristo é um sacrifício pleno e completo, pelo qual inaugura o tempo da graça nas nossas vidas, aonde somos justificados não por aquilo que é impossível alcançar justificação, que é as obras da lei, mas somos agora justificados pela fé em Jesus. A nossa convocação para você, então, nesta manhã, é que fique atento a todos os desvios que podem fazer o seu coração acrescentar algo mais à salvação em Cristo Jesus. E pensar que nós fomos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo e não pelos méritos nossos. Tomamos como base a palavra de Deus e a interpretamos como legado para as nossas vidas, mas nós cremos de todo o coração que a fé em Cristo Jesus é o único elemento capaz de justificar alguém. Então, agora mesmo, você deve pensar quais têm sido as suas convicções a respeito da salvação. O que você compreende que é preciso para a salvação? Ao pensar sobre o argumento principal dos judaizantes, que era que os gentios eles tinham que se fazer judeus para serem cristãos, Paulo aqui expõe dois argumentos: a experiência dos crentes e o que diz as Escrituras, para concluir que, evidentemente, ninguém pode ser justificado pela lei e que o justo viverá pela fé. Sonde seu coração nesta manhã, considere quais são as coisas que fazem você querer acrescentar alguma coisa à sua fé como algo necessário para a salvação. Mas também não duvide, não descuide da sua salvação em Cristo Jesus e creia que é preciso crer para a salvação, não é? E é preciso agir para a santificação. Essas duas coisas caminham juntas no nosso dia a dia. Que o Senhor, nesta hora, derrame graça e bênção sobre a sua vida. E que você mais e mais tenha a oportunidade de crescer espiritualmente na sua fé. E lembre-se, a sua fé está baseada não nas obras da lei, mas na obediência a Cristo Jesus pela fé. Que Ele nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.